Olá, tudo bem? Eu sou Lilian Scarpim, fisioterapeuta dermatofuncional, e vim apresentar para vocês hoje um assunto super polêmico, que é um assunto relacionado ao jato de plasma, tá? Experiência que eu tenho com o jato de plasma e trabalhando com esse equipamento e com técnicas de eletrocarbonização desde 2014. Então você que está acompanhando o vídeo, aproveita, já segue no YouTube ou me acompanhe pelo Instagram. Clica, liga o sininho para toda vez que você receber o meu vídeo, você acompanhar todo o conteúdo que eu tenho para apresentar para vocês relacionados às disfunções estéticas e aos tratamentos estéticos mais vistos na atualidade. Bom, eu quero falar um pouco para vocês da experiência que eu tenho com as técnicas de eletrocarbonização. Eu venho trabalhando com técnicas de eletrocarbonização desde 2014, quando eu tive o meu primeiro contato no Congresso de Medicina Estética em Buenos Aires, em agosto de 2014. É um assunto muito polêmico, porém é um assunto apaixonante, né? Onde a gente trabalha com uma técnica de ótimos resultados, mas também com alto potencial de intercorrências. Por isso que é muito importante conhecer o equipamento que você vai utilizar, como você vai utilizar, as orientações que você vai passar para o seu cliente e como você vai seguir um protocolo de tratamento. Como eu sempre falo, cada paciente é um paciente diferente. Então, nós profissionais da área, existe uma grande necessidade de personalizar esses procedimentos, personalizar o home care desse paciente, como que esse home care vai ser feito por esse cliente, o que o cliente precisa fazer em casa nas 24 horas, que é o que eu chamo de gerenciamento de pele. Como eu vou gerenciar essa pele? Né? Então tá muito na moda hoje, tá em evidência, porque é coach de emagrecimento, porque é coach disso, coach daquilo. Porque nós, profissionais da área, que trabalham com os procedimentos dermatológicos estéticos, não podemos utilizar o nome coach de estética, coach de procedimento de pele, coach de pele, porque na verdade o que nós vamos proporcionar ao nosso cliente é todo um gerenciamento. Esse gerenciamento ele inclui o que vai ser feito no pré-procedimento, durante o procedimento e o pós-procedimento, que pode ser o pós-procedimento imediato, que é aquilo que eu já vou fazer dentro da clínica, e o pós-procedimento tardio, que é aquele pós-procedimento que é o que o meu cliente vai fazer em casa, como ele vai fazer em casa, né? Então a gente precisa aproveitar esses engates também para fidelizar os pacientes, para fidelizar os clientes, né? O produto que o paciente vai levar para utilizar em casa, o que ele vai levar para utilizar em casa, porque muitas vezes quando você não passa uma orientação correta, o paciente ele chega em casa e usa o produto que ele tiver. E você muitas vezes, e na maioria das vezes, você desconhece o que o cliente tem em casa. Que o cliente vai usar a primeira pomadinha que ele achar na gaveta do lado da cama, ou aquela pomadinha, que o filho cortou o pé, o médico deu. E não é às vezes a pomada ideal, ou o produto ideal do home care. Por isso que eu vou falar um pouco para vocês também de como fazer esse gerenciamento de pele quando eu trabalho com as técnicas de carbonização, de fulguração, principalmente na blefaroplastia sem cortes, que é a técnica onde nós trabalhamos a flacidez de pálpebra superior e também a flacidez de pálpebra inferior. Tá? É uma técnica que ela é indicada para as pitoses de pálpebra dos pacientes que não têm indicação cirúrgica. Então, o paciente às vezes procura um cirurgião plástico porque ela sente que o olho está caidinho, está mais triste, tem flacidez, mas às vezes ela tem uma quantidade de sobra de pele que não tem indicação de sutura, que não tem indicação para procedimento cirúrgico. Então, é o tipo de paciente que chega para nós na clínica e que nós vamos oferecer o procedimento de
blefarolifting com jato de plasma, ou blefaroplasma, ou blefaroplastia sem cortes. Aí existem N nomes comerciais onde várias marcas utilizam. Eu gosto muito de utilizar o termo blefarolifting com jato de plasma. E abordar que o plasma, né, ele é o quarto estado da matéria. Ele está entre o sólido e o gasoso. O plasma ele só vai ser formado através de um equipamento quando eu tenho um meio de condução. E no caso, o nosso meio de condução é a pele. É necessário que a ponteira do equipamento esteja mais ou menos com uma distância de 1 a 2 milímetros da pele para a formação do arco elétrico, ou que algumas pessoas também chamam de arco voltaico, que é aquele tipo de faiscamento que é visível ao olho nu, que também é presente na natureza, onde a gente pode visualizar, por exemplo, nos raios solares, na aurora boreal, no arco da solda, né? Eu trabalho com um equipamento que ele tem uma potência de 3 watts, tá? Onde eu posso equilibrar essa quantidade de potência do equipamento. Então posso trabalhar com uma potência menor ou com uma potência mais alta. Isso vai depender do protocolo, do tipo de pele, da tonalidade, da classificação da pele do meu cliente. Por isso que é importante o gerenciamento de pele, né? Que através do gerenciamento e através da avaliação que eu faço no meu cliente, que eu vou determinar o fototipo. Fototipos acima do fototipo 5 são fototipos contraindicados para eu trabalhar com técnicas de fulguração, de eletrocarbonização, tá? Então, por isso que eu preciso ter a minha avaliação bem certeira, bem investigativa, tá? Então, em alguns casos também eu tenho algumas contraindicações, então, paciente portador de marca-passo, pacientes sensíveis, pacientes portadores de doença autoimune, também são alguns tipos de contraindicação absoluta e também vou ter algumas contraindicações relativas. Importante também citar que esse equipamento que eu trabalho, ele é um equipamento que tem um modo que a gente chama de modo fracionado, que é onde o equipamento, quando eu ligo ele, eu aperto o start, ele mesmo dispara a corrente do equipamento, onde eu, profissional, não preciso fulgurar, fazer os pontos. Não necessita da minha habilidade manual bem aguçada, que eu falo que é a coordenação motora fina de cada pessoa. Muitas pessoas não desenvolveram a coordenação motora fina, às vezes por uma falha no jardim de infância, né? Porque no jardim de infância, o que a professora faz? Ela dá massinha, faz recorte, amassa bolinha de crepom, tudo isso para que as pessoas desenvolvam através de um processo de psicomotricidade a coordenação motora fina, né? Que é para trabalhar com serviços manuais mais aguçados. Então, aquela pessoa que não tem a coordenação motora fina mais treinada, ela consegue também trabalhar com esse tipo de equipamento. É importante lembrar que quando eu trabalho com a blefaroplastia, com blefarolifting, sempre que eu faço a fulguração da região, depois eu vou ter a formação de uma crosta, tá? De uma casquinha. Essa casquinha, quando ela é formada, ela tem que cair sozinha, o paciente não pode remover, coçar, nem nada. E vocês vão me ouvir falar várias vezes nos vídeos que eu vou apresentar conteúdo para vocês. Que Deus, ele é tão perfeito que ele criou um band-aid natural para nossa pele. Esse band-aid natural é o que nós conhecemos como curativo biológico, mas que você conhece como casquinha do machucado. E eu tenho certeza que quando você era criança, você caiu de bicicleta ou você tropeçou e fez uma casquinha no joelho. Aquela casquinha, no primeiro momento, ela fica com um tom assim, mais marrom, mais escurecido. Aí, se você é uma criança daquelas bem atentadas, você arranca, você remove a casquinha. E quando você remove a casquinha, sangra, forma a casquinha de novo e a tendência é formar uma cicatriz na região. Eu, por exemplo, tenho várias cicatrizes no meu joelho de vários tombos que eu levei e que eu removi a casca, né? Uma outra coisa é que se você cai, rala o joelho numa época de verão, entra na piscina, a casquinha fica branquinha, fica mole e também cai.
Então é importante saber que quando eu vou trabalhar com a técnica de fulguração, eu vou ter uma formação de uma crosta, de um curativo biológico igual a casquinha do machucado, tá? Então quando eu tenho essa formação dessa casquinha do machucado, tem que deixar ela cair na hora certa, tá? Porque eu vou estar num período de cicatrização onde eu vou ter uma restauração da pele e por baixo dessa crosta, dessa casquinha, eu vou ter células novas se formando por ali. Então, na hora que tiver pronta aquela pele que está embaixo, a casquinha vai cair sozinha. Olha como o nosso corpo ele é um sistema perfeito. Ele é tão perfeito que a hora que a pele que está embaixo está formada, a casquinha cai. Por isso, eu oriento os meus clientes a mais ou menos em torno da primeira semana, 72 horas, vamos colocar assim, 3 a 4 dias onde eu tenho uma formação grande de crosta, o paciente não ficar molhando, não ficar passando pomada, não ficar promovendo uma emoliência demais na crosta para a crosta cair sozinha, para eu não ficar estimulando essa crosta cair antes da hora. Essa crosta, mesmo ela caindo no tempo certo, quando ela cai, e você vai lembrar do teu machucado do seu joelho, quando você caiu quando você era criança, que quando a casca cai, fica rosa, ou às vezes vermelho, vamos falar assim, fica vermelho, rosa, depois fica branco e depois vai ficar a cor da pele de novo. Esse processo às vezes demora em torno de 90 até 120 dias, tá? Então, quando a gente conhece todo esse ciclo do processo inflamatório, todo esse processo da formação da crosta, eu sei o que orientar para o meu paciente em cada período no pós-blefaroplastia sem cortes. Tá? Eu sei o que eu vou orientar, o que ele pode passar, o que ele não pode. Então, nesse primeiro tempo, quando cai a crosta, até mais ou menos 21 dias, o paciente não pode se expor ao sol, não pode se expor a locais muito quentes, onde eu tenho também até o mormaço do sol, o mormaço do clima, né? Aqui onde eu moro, que eu tô em Maringá, no Paraná, aqui é muito calor nessa época. Então a gente orienta que o paciente use um bom óculos de sol, né? Um óculos que realmente tenha uma proteção UV. Eu até brinco, não é aquele óculos lá do Paraguai onde não tem proteção nenhuma. Ele tem que ser um óculos de qualidade. Por quê? Porque nessas primeiras 72 horas, 3 dias, 4 dias, 5 dias, o meu paciente também não pode ficar passando filtro solar por cima da crosta. Porque o próprio filtro solar vai promover emoliência na crosta da minha bléfaro. E essa casquinha precisa cair na hora certa, no tempo certo. Só que tudo isso eu ensino para você, profissional, no meu curso de harmonização facial com eletrocautério e jato de plasma. Dentro do curso a gente vai trabalhar com o modelo, vou fazer o procedimento, o meu aluno vai visualizar, eu vou passar todas as orientações, como que vai ser avaliado essa flacidez, o que eu posso orientar ou não para o meu paciente, o que está certo ou não, mas tudo isso que eu já te falei fica como dica para você que trabalha com equipamento. Como que você mais ou menos vai se orientar quando eu tiver essa crosta? E quando que eu vou poder fazer uma segunda sessão nesse paciente? O recomendado é que você espere pelo menos 40 dias, porque ao longo desse tempo que eu venho trabalhando com a bléfaro e que eu trabalho com a técnica de carbonização desde 2014, então vamos colocar aí que já são mais ou menos em torno de 5 anos, eu venho observando que nas pacientes que eu fiz com um tempo menor do que 30 dias, os sintomas do processo inflamatório eles foram muito exacerbados. Quais são os sintomas do processo inflamatório? Dor, calor, rubor e edema. Então, dor, calor, rubor e edema com menos de 40 dias, ele é muito exacerbado. Às vezes o paciente fica em torno de 15 a 21 dias com todos esses sintomas, né? E com o jato de plasma, a gente trabalha de uma forma onde o paciente reduz esses sintomas e fica num tempo mais curto. Casquinha, crosta, um jato de plasma puro mesmo, ela vai durar em torno de 3, 4, no máximo 5 dias. E vocês vão acompanhar aqui no vídeo as fotos da formação de crosta, crosta imediata, crosta com 24 horas, crostas com 5 dias e fotos de antes e depois de 7 dias pós-procedimento. A gente já consegue visualizar um resultado
de uma melhora maior do que 60%. Então, com a técnica que eu desenvolvi de blefaroplastia sem cortes, a minha paciente não faz mais do que 3 sessões, com intervalos usuais aí em torno de 40 a 60 dias, dependendo da flacidez, do tipo de pele e da idade do meu cliente. E se você gostou do conteúdo que eu apresentei para você hoje sobre blefaroplastia sem cortes, venha participar do curso Harmonização Facial com Eletrocautério e Jato de Plasma. Também me segue aqui no YouTube, segue no Instagram e continua acompanhando todo o conteúdo que eu tenho para apresentar para vocês. Tchau, tchau!